Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. E hoje o tema vai ser limites no infinito, certo? Então vamos lá. Uma função f de x, nós já vimos várias vezes no nosso curso, ela cria pares ordenados. Né? Você escolhe o x, substitui na função e ela vai te dar um y. Isso vai criar pares do tipo x com y, aonde esse x é real e o y também é outro número real. Tá? Como o conjunto dos números reais ele é ilimitado, então também existem infinitos pares, até porque para ser função, todo x real, né, tem que ter um par por essa função aí. Agora, eu posso representar uma função pela sua lei de formação, pela sua fórmula, tá? Pela sua regra, que é a formulinha com x, ou eu posso fazer o gráfico, né, que representa os pares, marcando o que? O eixo x e o eixo y. A questão é a seguinte: se esses pares eles são infinitos, eles vêm lá de menos infinito até mais infinito, e eu tenho que representar, eu num gráfico, é possível fazer um gráfico que nunca começa e que nunca termina? Não tem como, certo? Então a gente acaba representando só uma parte dessa função, uma parte que é de nosso interesse, tá? Por exemplo, vou fazer o desenho de menos 10 a 10, de menos 5 a 5, de menos 1000 a 1000, de 0 a 1 milhão. Você acaba desenhando só um pedaço do gráfico, aquele pedaço que vai conter todas as informações, tá? De interesse do seu exercício, do seu problema. Agora, aí a pergunta é a seguinte: mas já que ele é ilimitado, né? O que acontece nas bordas? O que acontece naquela parte que eu não desenho? Tá? Verdade seja dita, se esse gráfico ele não tem fim para cá e não tem fim para lá, na verdade eu desenho uma parte pequena dele, né? A maior parte fica sem desenhar, né? Porque o que eu não desenho é ilimitado. Então, o que fica sem desenhar é a maioria, é a maior parte desse gráfico. A pergunta é a seguinte, né? O que acontece nessa região imensa que eu não represento, né? Como é que eu faço para estipular isso? Qual é a regra? Como é que eu estudo isso? Como é que eu entendo isso? Bom, esse é o assunto da nossa aula de hoje, certo? Então é o seguinte: todo gráfico tem as suas bordas ou fronteiras. Eu vou chamar essa região para o lado de cá de borda ou fronteira do gráfico, tá? Onde não é possível se desenhar, né? Porque não termina, porque não tem fim. Eu não tenho como desenhar algo que nunca acaba. Aí a pergunta é: o que acontece lá, né? O que acontece onde eu não desenho? Então, para isso que existe o que a gente chama de limite no infinito, tá? Isso aqui é muito importante. Quando eu falo que o limite ele é no infinito, é porque é o x que está tendendo ao infinito. Então, o x ele vai crescer sem parar e eu quero saber o que acontece com a f, tá certo? Então, basicamente o que a gente vai fazer é calcular os limites no infinito. Existem dois limites no infinito. Um limite à borda direita e um que estuda a borda esquerda. Um quando x tende a mais infinito, que eu nem preciso colocar o mais aqui no caso, ou um quando x tende a menos infinito, tá? Então esses dois limites aqui, que a gente chama de limite no infinito à direita e limite no infinito à esquerda, limite para mais infinito ou limite para menos infinito, é que eles vão tentar estudar o que acontece nessas bordas que eu não desenho, que eu não sei marcar, tá? Porque elas são ilimitadas. Então, dá para ter uma noção do que acontece pelo resultado desse limite que a gente vai calcular aqui. Tá? Ele é uma ferramenta que permite entender o que acontece mesmo que eu não desenhe, né? Mas eu sei o que acontece lá, tá certo? Então é isso. A partir de agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os limites no infinito pela esquerda, pela direita ou pela esquerda, tá? Então, basicamente existem três situações possíveis que podem acontecer em uma borda, tá? Eu vou fixar aqui o estudo na borda direita, tá certo? Só para ficar mais claro. Então, existem três situações. A primeira situação é quando a função ela é crescente e ilimitada. Significa o seguinte, que quanto mais para a direita eu vou,
mais alta fica a função, ela nunca mais volta. Significa que quanto maior é o x, maior é o y também. Tá? Eu tenho que lembrar que o y, ele para mim, na verdade, ele também pode ser chamado de f de x, tá? Então, quanto maior é o x, maior também é a f. A f são as alturas. Então, ela sobe sem parar, tá? Ela nunca mais para de subir. O que vai acontecer? Se eu calcular o limite quando x tende a infinito, eu estou estudando o que acontece na borda direita, a borda dos números positivos, tá? Então, se o resultado der mais infinito, significa que o gráfico ele não para nunca mais de subir. Então, a parte que eu não desenho, ela só sobe sem parar. Ela vai subir, subir, subir para sempre, tá? Segundo caso possível, ela é decrescente e limitada. Significa o seguinte: quanto maior é o x, tá? Menor ou mais baixo vai ficando o y. Então o y ele desce sem parar. Ele desce por quê? Porque as alturas estão indo para menos infinito, menos 4, menos 10, menos 50, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, e ele não para nunca de descer mais o gráfico. Então ele vai descer infinitamente, tá certo? De novo, eu estou pensando pela direita. O que define se é direita ou esquerda é o sinal do x aqui. O x está indo para mais infinito aqui também. Então eu estou indo para esse lado do gráfico. Agora, o resultado do limite está se referindo ao f, que é o y. Então ele fala, né, que esse aqui, como é mais, sobe, porque y é vertical, e esse aqui deu menos infinito. Significa o quê? Que ele desce. Então, quanto mais para a direita eu vou, mais a função desce. Então, como eu vou para a direita sem parar, ela continua descendo sem parar para sempre. Então, ela é decrescente e limitada. Ela nunca para de decrescer, ok? E o terceiro e último caso, que é bem interessante, é quando a gente tem uma assíntota horizontal. Tá? O que é uma assíntota? Tá? Uma assíntota é uma reta imaginária que a função tende a seguir ela para sempre a partir de um valor. Então, a função ela tende a acompanhar, colar nessa reta e seguir basicamente como se fosse idêntica a ela a partir de um certo ponto, tá? Ela, na verdade, como eu estou trabalhando com o conceito de limite, a função nunca chega a tocar nessa reta, mas ela acompanha, né? Como se eu der um zoom, se eu jogar para longe a imagem, para mim vai parecer que é uma coisa só. Parece que a função virou uma reta, né? Mas na verdade, ela está tão próxima, tão próxima, tão próxima, que eu não consigo distinguir muito bem. Mas a verdade é que ela nunca chega a ser uma reta, mas ela tende a acompanhar essa reta, a seguir essa reta, tá? No caso de uma assíntota horizontal, é porque existe uma reta imaginária deitada, que essa função, para números muito grandes, no caso aqui também à direita, certo? Ela tende a se estabilizar em um certo valor L. E significa o seguinte, que o limite da função, quando x tende a infinito, vai dar L. Esse L, ele é um número real. Tá? Mas o que significa dizer que para um número muito grande, a função vale L? Significa que para qualquer número grande, a função sempre vai tá dando basicamente a mesma altura. Então, se eu for calcular 1 bilhão, vai dar esse L. Se eu for calcular 3 bilhões, vai dar esse L. Se eu for calcular 200 trilhões, vai dar esse L. E significa que a partir de um certo ponto, todas as imagens tendem a entrar em estabilidade. A gente chama em engenharia isso é chamado de regime permanente. Ou você entra em estado de equilíbrio. A partir de um certo valor, tá? A função ela entra numa estabilidade e ela vai se manter assim para sempre. Tá? Isso acontece muito em automação, né? Quando a gente trabalha com sistemas automáticos, com controle, né? Tá? Um sistema perfeito ele entra em equilíbrio. Você consegue fazer o controle permanente dele, tá certo? Ele passa a se estabilizar dali para frente, para sempre. Bom, é assim que funciona. Tá? Então, uma assíntota horizontal acontece quando você calcula o limite no infinito e o limite ele se torna o quê? Convergente. Toda vez que o limite for convergente, o que significa isso?
o resultado dele é um número real, um limite no infinito é um número real, é porque eu encontrei uma assíntota horizontal daquele lado, à direita, tá? Eu posso ter a assíntota horizontal à direita e à esquerda, inclusive eles podem ser de alturas diferentes, tá? Não tem, uma coisa não tem exatamente a ver com a outra, não. A gente precisa realmente estudar a função para ter certeza do que acontece dos dois lados. Os dois lados muitas vezes são independentes, tá certo? Bom, é isso aí. Aí agora vem a parte, né, interessante. A pergunta é a seguinte, né? Tá, e como é que eu calculo então esse limite infinito? Como é que eu já entendi que numa borda a função pode subir sem parar, ela pode descer sem parar, ou ela pode se estabilizar em uma altura L, qualquer. L igual a 1, L igual a 5, L igual a menos 4, L igual a 0, que significa que a função cola no y igual a 0, é o próprio eixo x, né? Então ela cola no eixo x e segue o eixo x para sempre. Pode ser. A questão é a seguinte, agora como é que eu calculo? Bom, se você, seguindo os conceitos básicos de limite, a primeira coisa que a gente deveria fazer é a substituição direta. Então, digamos que eu queira calcular o limite quando x tende a infinito. O que acontece na direita do gráfico dessa função aqui? Então, se eu fizer uma substituição direta, o que eu vou encontrar? 2 vezes infinito ao cubo é infinito, mais 8 vezes infinito ao quadrado é infinito, 6 vezes infinito é infinito, mais 10, dividido por infinito ao cubo é infinito, 7 vezes infinito é infinito, mais 15. Tá? Um monte de números gigantes somado com 10 continua gigante. Tá? Dois números gigantes somados com 15 também continua gigante. Em matemática, infinito sobre infinito é indeterminado, tá? Porque na hora que eu vou dividir, eu não sei qual dos dois é o maior. Tá? Lembre-se que infinito significa que esse número é um número gigante, mas é o que eu não sei qual é. E embaixo eu estou dividindo por outro número gigante do mesmo conjunto, que eu também não sei qual é. Tá? Apesar do símbolo ser o mesmo, eu não sei se os números são os mesmos. Tá certo? Eu só estou indicando que nos dois lugares eu tenho dois números que eu não sei calcular. Então eu não tenho a mínima ideia do resultado dessa divisão. Tá? Qual é a ideia básica para resolver esse exercício? A ideia é a seguinte: eu vou pegar o termo dominante, cara, o termo de maior grau, do polinômio de cima, e eu também vou reservar o termo dominante do polinômio de baixo e vou colocar ele em evidência, tá? Ô, professor, mas como é que eu vou colocar o x ao cubo em evidência se aqui não tem x ao cubo? Aí é que tá a ideia. A ideia é justamente colocar em evidência o que eu não tenho, porque quando eu faço isso, eu fico devendo. Então, olha só. O conceito é o seguinte: eu vou recalcular o limite quando x tende a infinito de, em cima, o maior grau é cubo, então eu vou botar o x ao cubo em evidência. Vamos ver o que vai sobrar. Eu vou ter que dividir aqui por x ao cubo, vai dar 2, mais. Aqui eu vou ter que dividir por x ao cubo, só que eu não tenho. Então isso aqui vai dar 8 sobre x, porque eu não tenho todos os 3x para cortar. Aqui, na hora que eu dividir por x ao cubo, eu só posso cortar 1. Então isso aqui vai dar 6 sobre x ao quadrado. Mais. E aqui, como eu não tenho nada, vai acabar ficando 10 sobre x ao cubo. Esses caras que estão aqui embaixo é porque eu estou devendo. Eu não tenho x ao cubo para colocar em evidência. Quando eu coloco, eles ficam com a dívida para compensar depois. Se eu multiplicar aqui, eu vou cortar e vai voltar a ser 10. A ideia é basicamente essa. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o x ao cubo em evidência. Aqui, como não tem nada, vai sobrar 1, porque, né? X ao cubo vezes 1 é o próprio x ao cubo. O 7 vai ficar com x ao quadrado, né? Porque quando eu multiplicar aqui, corta, sobra um x só. E o 15 vai ficar sobre x ao cubo, porque eu não tinha nenhum. Tá? Muito bom. Colocando em evidência agora, tá? Como esses termos eles estão multiplicando, eu posso cortá-los, tá? Eles vão embora, porque está na divisão. Tá certo? E eu recalculo o limite agora. Então, depois que eu consigo fazer isso, eu vou pegar esse infinito e eu vou substituir na expressão novamente, tá? O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar 2 mais 8 sobre infinito mais 6 sobre infinito ao quadrado
mais 10 sobre infinito ao cubo, dividido por 1 mais 7 sobre infinito ao quadrado, mais 15 sobre infinito ao cubo. Só que o que acontece? Um número dividido por infinito, eu tinha comentado algumas aulas atrás para vocês, na operação simbólica, dividir por infinito vai a zero. Dividir por zero vai a infinito, porque um é inversamente proporcional ao outro. Então, nesse caso aqui, isso aqui vai tender a ser zero. Só que infinito ao quadrado também é infinito. Então, isso aqui também vai dar zero. Infinito ao cubo também é infinito. Então, isso aqui vai dar zero. A mesma coisa vai acontecer para cá, isso aqui vai dar zero. A mesma coisa vai acontecer para cá, isso aqui vai dar zero. O que sobra de conta para gente? Em cima vai sobrar 2 mais 0 mais 0 mais 0 é 2. Embaixo vai sobrar 1 mais 0 mais 0 mais 0 é 1. E logo, o resultado desse meu limite é igual a 2. Tá certo? O que significa para a gente o seguinte, que essa função aqui, ela tem assíntota, tá? Ela tem uma assíntota y igual a 2 à direita. Tá certo? Então, para valores muito altos, essa função tende a ficar na altura 2 para sempre. Tá? Isso na borda direita que eu não desenho. Ok? Então, essa é a técnica, a ideia, o conceito por trás de se resolver um limite no infinito. Tá? Aí você fala, beleza, então, professor, tem que ficar botando sempre em evidência o termo de maior grau, né, professor? Se você quiser resolver sempre ao pé da letra, na técnica de resolução, é assim que funciona. Mas na prática, a gente tem uma outra visão. Esse limite, ele se torna bem mais simples de ser resolvido, tá? Por quê? Porque se você parar para avaliar, na prática, o que manda no limite no infinito é o seu termo dominante, tá? O termo dominante é o termo que cresce mais rápido naquela função. No caso dos polinômios, o termo dominante é aquele que tem o maior grau. Então vamos de novo pegar o mesmo limite. Eu quero resolver aqui. Basicamente, eu posso pensar da seguinte maneira. Se eu quero calcular o limite no infinito, eu vou procurar o termo de maior grau em cima. Quem é? O termo de maior grau é 2x ao cubo. Tá? Como ele é o dominante, os outros eu posso ignorar. Eles não servem para nada. Embaixo, qual é o termo de maior grau? X ao cubo. Então, embaixo, eu também posso ignorar os demais termos. E eu vou ficar com o seguinte limite para resolver. Limite, quando x tende a infinito, de 2x ao cubo sobre x ao cubo. Tá? O que vai acontecer? Eu vou poder cortar o x ao cubo com x ao cubo. O resultado desse limite vai ser igual a 2. Olha só que maravilha, não é verdade? O limite, ele fica muito rápido de fazer. Basicamente, você consegue desenvolver até de cabeça. Você olha para cá, ó, x ao cubo com x ao cubo. Ignora o resto. Eu vou cortar, vai dar 2. Tá resolvido o problema. Tá certo? Então, na prática, quando a gente for resolver um limite, a gente vai usar o conceito da dominância. Um limite no infinito. Tá certo? A gente vai usar o conceito da dominância. A gente vai ver qual é o termo que cresce mais rápido. E esse cara ignorar todos os outros, porque os outros não vão ter força suficiente para decidir o que acontece com o gráfico. É o cara de maior grau que ele vai carregar o gráfico para cima, para baixo, ou para uma estabilidade, ou para uma assíntota. Tá certo? Os outros eles não têm força para mudar o cara que é dominante. Bom, então vamos ver como é que fica na prática. Olha só como é que é fácil. Vamos lá. Calcule esses limites no infinito. Então, limite quando tem no infinito, eu vou procurar o maior grau, tá lá, 2x ao quadrado. E embaixo, 8x ao quadrado. Vai sobrar o que para mim? Limite quando x tende a infinito de 2x ao quadrado sobre 8x ao quadrado. O resto eu vou ignorar, tá? Eu vou poder cortar x quadrado com x ao quadrado. Isso vai dar 2 oitavos, que é igual a 1 quarto. Tá? 1 quarto é um número real. Significa que y igual a 1 quarto é assíntota. Assíntota onde? Como aqui é mais, eu estou indo para a direita.
Então, eu tenho uma assíntota em y igual a quarto à direita. É isso que acontece no meu limite no infinito, tá bom? Então, eu posso marcar aqui, essa é a minha conclusão. Isso que o limite significa para mim, tá? Vamos lá, vamos calcular mais um aqui. Limite quando x tende a infinito de x à quinta, lá. O que vai acontecer aqui? Termo dominante, termo dominante. O resto ignora. Então eu vou ficar com limite quando x tende a infinito, que é a direita, de x à quinta sobre x à quarta. Eu vou cortar aqui, mas eu não posso cortar tudo, em cima tem o mais. Vai sobrar o quê? Limite quando x tende a infinito de x, que é o que sobra. Substituindo o infinito aqui, isso vai para infinito, tá? Se é infinito, significa o quê? Que ela sobe sem parar, e aqui, como é positivo, eu estou indo para a direita. Então, ela sobe sem parar à direita. Se ela sobe sem parar, é porque ela é crescente à direita. Crescente sem parar. Nunca vai parar de crescer. Então, é isso que acontece na borda que eu não desenho. Ela não para de subir. Só isso. Ok? Aqui agora. Vamos lá. Termo dominante em cima é quanto? O maior grau que aparece é x ao cubo. Embaixo, o maior grau que aparece é 3x ao quadrado. Então, isso aqui vai dar limite, quando x tende a infinito, de x ao cubo sobre 3x à quarta. Eu vou poder cortar o x ao cubo fora, vai dar limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre 3x. Então, substituindo o infinito aqui, isso vai dar 1 sobre 3 vezes infinito. Que vai dar quanto? Vai dar zero, né? Porque 3 vezes infinito é infinito e divisão por infinito tende a zero. Isso significa o que pra gente? Aqui é positivo também, igual a todos os outros. Então, todos os casos eu estou à direita, tá? Isso significa que y igual a zero, que é o próprio quê? É o próprio eixo x, é a assíntota à direita. Então essa é a nossa conclusão final aí para o exercício da letra C. Bom, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Agora eu vou pegar, vamos praticar mais um pouco de exercício aqui, tá? Vamos ver o que pode acontecer agora, ó. Aqui eu tenho que entender o seguinte, esse exercício, o termo dominante é o termo de maior grau, ele não é obrigatoriamente o primeiro. Então eu vou procurar pela maior potência que eu tenho, que é x à quarta. Então esse é o meu termo dominante, e aqui também, tá? Logo, eu vou ter um limite, quando x tende a infinito, de 4x à quarta sobre x à quarta. Eu vou cortar o x à quarta, vai sobrar 4, tá certo? Então, do lado de cá, eu tenho que y igual a 4 é a assíntota. Tá? E a assíntota à direita. Porque eu estou fazendo o limite quando x tende a mais infinito. Agora, na letra E, preste atenção. O x está tendendo a menos infinito. Então, nesse caso, diferente dos outros, eu estou estudando o que acontece na borda esquerda. Eu estou olhando lá para o lado dos negativos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar... Ah, mas tem raiz quadrada. Não tem problema. Você vai ficar com o termo de maior grau dentro da raiz. Então, eu vou ficar com x ao quadrado. E embaixo eu vou ficar com 3x. Vai sobrar o quê? Limite, quando x tende a menos infinito, de eu vou ignorar esse x. Então, o que vai sobrar? Eu não posso ignorar a raiz que está por fora. Raiz de x ao quadrado sobre 3x. Tá? Só que o que é raiz de x ao quadrado? Para a gente que já estudou equação e função modular, eu expliquei para vocês que raiz de x ao quadrado é uma versão alternativa de quem? Do módulo de x. Então, eu não posso esquecer isso aqui. Isso aqui, na hora que eu cortar, eu vou cortar essa raiz com esse quadrado. Mas isso não vai dar o próprio x, vai dar sempre positivo.
porque eu elevei ao quadrado, então deu mais. Então não importa se o número aqui é mais ou menos, na hora que eu resolvo fica sempre mais. Isso sai em módulo, dividido por 3x, tá certo? Só que aí o que eu tenho que fazer agora? Para eu poder simplificar isso, eu tenho que tirar do módulo. O que que acontece? O módulo ele tem a seguinte regra, ó. Toda vez que o número é positivo, o módulo é ele mesmo. E toda vez que é negativo, o módulo troca o sinal, porque ele pega o negativo e passa para mais, para sempre dar positivo. Então, o x ele está tendendo ao quê? A menos infinito. Então ele é um número muito grande negativo. O número negativo, quando eu boto no módulo, para eu poder substituir aqui no módulo, eu tenho que trocar isso por quanto? Eu tenho que trocar por menos x, eu tenho que trocar o sinal. Essa é a regra, porque o número é negativo, tá? E aí sim, eu vou poder cortar esse x com esse x, mas aqui ó, o meu resultado vai dar menos 1/3. Tá? Isso é muito importante. Se eu não levar em consideração o módulo, eu vou achar que vai dar mais. Vai dar 1/3 positivo. E a resposta verdadeira é 1/3 negativo. Então também é uma assíntota. Tá? Y igual a menos 1/3 é uma assíntota. Tá bom? Bom, então eu tenho que ter um pouco de cuidado quando eu estiver trabalhando com esse tipo de exercício aí, tá? Muita atenção. Ok? As folhas já estão entortando aqui. Conforme eu for fazendo peso, elas vão entortando. Eu vou terminar aqui, eu vou dar uma amassadinha para voltar para o normal. Bom, então, limite quando x tende a infinito, tá? E eu vou fazer aqui, eu vou pegar o maior grau, aqui eu vou pegar o maior grau, o resto eu vou ignorar. Então eu vou ficar com limite quando x tende a infinito da raiz cúbica de 8x ao cubo dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado. Bom, o que vai acontecer aqui? Em cima, raiz cúbica, como 3 é ímpar, ele não cria módulo, tá? Ele, se tiver um negativo, ele vai tirar daqui negativo. Então, eu vou tirar a raiz cúbica de 8, que é 2, e a raiz cúbica de x ao cubo, que é x. E embaixo, raiz quadrada de x ao quadrado, aí sim, isso vai dar o módulo de x também, porque aqui ela é par. Tá? Só que eu estou trabalhando com um cara positivo. Tá? O que o módulo faz com um cara positivo? Nada. Ele fica do jeito que estava antes. Ele continua sendo x. Então isso aqui vai cortar e o resultado vai dar 2. Okay? Nesse caso, eu estou trabalhando à direita de novo. Novamente eu voltei para o gráfico à direita, tá? Porque é x positivo que eu estou tendendo. Aqui tem um caso interessante, ó. Repara. Eu posso em cima eu tenho raiz de x, embaixo eu tenho várias raízes, uma por dentro da outra. Eu vou trabalhar aos poucos aqui, ó. Vamos lá. Raiz de x é x elevado a meio. Então o que vai acontecer? Entre x e raiz de x, o x cresce mais, porque está elevado a 1 e aqui está elevado a meio. Então eu vou cortar e eu vou ficar só com o x. Por outro lado aqui, de novo, eu vou ter x mais raiz de x. Então essa raiz de x é menor do que essa. Então o cara que é o maior de todos, na verdade, é esse x aqui dentro. E é essa raiz aqui. Então eu vou ficar com o quê? Limite, quando x tende a infinito, de raiz de x em cima sobre raiz de x embaixo. Tá? Na hora que eu vou cortar tudo, então esse limite ele vai tender a ser 1. Tá certo? Essa vai ser a minha resposta. Também estou trabalhando à direita. Tá? Então é assim que a gente calcula esse tipo de exercício. Tá? Eu só vou dar uma dobrada aqui. A gente tem que praticar mais um pouquinho, que tem alguns casos especiais para a gente resolver. Tá? Tem casos que não são tão básicos assim, não. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Tá certo? Bom, vamos continuar então com a nossa aula aqui. Certo? O que vai acontecer? Olha, agora o limite ele se tornou mais complicado. Então, porque eu tenho várias raízes, duas em cima, duas embaixo. Então, o que eu vou fazer? Em cada raiz, eu vou fazer dominância aos poucos, tá? Primeiro, eu vou tirar a dominância de cada raiz. Então, eu vou ver o seguinte. Em cima, a primeira raiz, quem manda é o x ao quadrado, que é maior. Aqui, quem manda é o x ao quadrado.
aqui quem manda é o x à quarta, aqui quem manda é o x ao quadrado. Então o que eu vou ficar? Eu vou ficar com o limite, quando x tende a infinito, de raiz de x ao quadrado menos raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz quarta de x à quarta menos raiz quinta de x à quarta. Eu vou pegar isso aqui tudo e vou escrever em forma de potência. Vai ficar assim: limite quando x tende a infinito de, olha só, primeiro, raiz quadrada de x ao quadrado, isso significa módulo de x, tá? Menos. O outro cara lá, eu vou escrever como x elevado a 2/3. Aqui, como é a quarta e a quarta, corta também, mas aí como é par, de novo vira módulo. Então, de novo, eu caio no módulo de x, porque 4 é par. Então, fica sempre positivo. E aqui, eu vou colocar isso como x elevado a 4/5. O que eu tenho que entender aqui, ó? Como o x está tendendo a infinito positivo, o que o módulo faz? O módulo de um número positivo é ele mesmo, tá certo? Então eu posso tirar o módulo em cima e trocar por x, e embaixo trocar por x. O que eu vou ter? Limite, quando x tende a infinito, de x menos x elevado a 2/3 sobre x menos x elevado a 4/5. Bom, o que acontece? Quando o x não tem nada, é porque ele está elevado a 1. Então agora eu vou ver quem é dominante em cima e quem é dominante embaixo, ok? Em cima, 2/3 é 0,666. Então quem manda é o x. E embaixo, 4/5 é 0,8. Então quem manda é o x. Logo, o que sobra para mim é o limite quando x tende a infinito de x sobre x, que vai dar 1. Então esse limite ele tende a 1 para números muito altos. Então repara que nesse caso foi mais complicado. Eu precisei primeiro tirar a dominância dentro de cada raiz e depois eu tirei a dominância em cima e a dominância embaixo. Então já deu mais um trabalho para a gente resolver, tá? Aqui agora, limite quando x tende a menos infinito. Vamos lá. De 9x ao quadrado e 8x ao cubo. O resto eu vou ignorar. Então vai dar limite quando x tende a menos infinito da raiz de 9x ao quadrado sobre raiz cúbica de 8x ao cubo. Vou calcular aqui. Limite quando x tende a menos infinito. O 9 sai da raiz como 3 e o x ao quadrado sai como módulo, porque é par. Aqui o 8 vai dar 2 e embaixo vai dar x. Não tem módulo porque x ao cubo é ímpar. Tá certo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que substituir esse módulo aqui. Para tirar o módulo, eu vou olhar para cá. Ó. O x não está tendendo a menos infinito, menos é negativo. Então, o módulo para valores negativos tem que trocar o sinal. Então, para eu tirar o módulo, eu tenho que trocar por menos x. O que vai acontecer? O x corta com o x, mas o menos não. Então, a resposta vai dar menos 3/2. É esse o valor desse limite que está aqui. Tá certo? Bom, então é assim que funciona. Agora, e quando eu quero trabalhar com limite no infinito de outras funções, tá certo? Das demais funções. Então, existe uma escala de dominância entre as principais funções que a gente estudou, tá certo? A ideia da dominância é que domina quem é mais veloz no infinito, ou seja, quando eu pego um número muito grande, qual delas que sobe mais rápido? Quem subir mais rápido vai carregar a função com ela, tá? Ela que decide para onde que está indo. Então, assim, a escala que a gente tem do mais lento para o mais rápido é o seguinte: qualquer logaritmo é menor que raiz, qualquer raiz é mais devagar do que polinômio, que potência de x, e qualquer exponencial é maior do que polinômio. Tá? Então, a exponencial é a mais rápida, o logaritmo é o mais lento. Todo mundo sobe, mas esse cara sobe mais rápido que esse mais rápido que esse, e esse mais rápido que esse. Ah, professor, mas e se eu tiver várias exponenciais? Bom, se são várias exponenciais, quanto maior for a base, mais rápido cresce. E
E se tiverem vários polinômios? Quanto maior o grau, mais rápido cresce. E assim sucessivamente, ok? Bom, isso me permite calcular, né? O que acontece aqui? Ó? Quando eu substituo, para eu calcular esse limite aqui, o que vai acontecer? Eu vou substituir por infinito, só que o x vai virar infinito e embaixo eu vou ter ln de infinito. Só que ln de infinito também é infinito. Então eu tenho uma indeterminação, tá? Então a pergunta é a seguinte: qual dos dois cresce mais rápido? Quem cresce mais rápido, em cima é um polinômio de grau 1, e embaixo é um logaritmo. Todo polinômio cresce mais rápido que o logaritmo. Então eu vou ignorar e eu vou calcular isso aqui como limite quando x tende a infinito de x. Então isso aqui vai dar infinito. Logo, a função ela é crescente. À direita. Ok? Por quê? Porque eu estou indo para positivo aqui. Vamos lá. Como é que eu calculo aqui? Se eu substituir o infinito, eu vou ficar com quanto? E elevado ao infinito mais infinito ao quadrado dividido por ln de infinito. Porque vai ficar 2 vezes infinito mais 1. Tá? Só que E elevado a infinito é infinito. Infinito ao quadrado também é infinito. E eu vou ter o quê? Eu vou ter, de novo, uma indeterminação nesse exercício. Tá certo? Porque vai ficar infinito sobre infinito. Então eu vou procurar qual é o termo dominante. Vamos lá. Toda potência cresce mais rápido que um logaritmo. Toda exponencial cresce mais rápido que uma potência. Então, esse é o meu termo dominante. Eu vou ignorar os demais. Isso vai dar o quê? Limite quando x tende a infinito de E de x, que é igual a E elevado a infinito, que é o próprio infinito. Então, essa função ela também é crescente à direita, tá? Porque eu estou indo para o lado dos positivos. Bem fácil, né? Muito fácil trabalhar. Aqui. O que vai acontecer quando eu substituir? Vai dar infinito elevado ao montão? É infinito. E é elevado a infinito? É infinito. Então, a princípio, meu limite está dando indeterminado. Tá? Só que aí eu vou ver qual dos dois é maior. Ah, mas esse x está elevado a um número muito grande. Cara, é muito grande, mas se eu escrevo aqui, ele é limitado. Eu consigo entendê-lo. Eu consigo representar. O infinito, ele representa números que eu nem consigo escrever, de tão grandes que eles são. Então, por maior que seja esse número, isso é limitado, isso é polinômio. Tá? Para um número muito alto, toda exponencial é mais rápida que qualquer polinômio. Então, na verdade, o termo dominante é esse aqui, esse cara eu vou ignorar. Logo, eu vou ficar com o seguinte limite. Limite, quando x tende a infinito, de, como eu cortei em cima, vai dar 1 sobre E elevado a x. Isso é igual a 1 sobre E elevado a infinito, tá? 1 sobre infinito. Então, esse limite ele vai a zero. Tá? Se ele vai a zero, é porque tem uma assíntota y igual a zero à direita. Ok? Bem fácil, né? Muito bom. Agora aqui é a mesma coisa. Eu vou trocar o infinito, o que vai dar? Vai ficar ln de infinito é infinito, infinito elevado a 10 é infinito, e 3 elevado a infinito é infinito. Ou seja, está dando indeterminado. Eu vou procurar qual dos termos é dominante. A exponencial cresce mais rápido que todo mundo. Então esse cara aqui é o dominante. Eu vou ignorar em cima. Mais uma vez eu vou ficar com o quê? Limite quando x tende a infinito de 1 sobre 3 elevado a x, que é igual a 1 sobre 3 elevado a infinito, 1 sobre infinito e zero. Mais uma vez, o meu limite também deu zero, que significa que eu tenho uma assíntota em y igual a zero à direita. Tá certo? Bom, é isso aí. Então, a gente precisa lembrar a gente precisa lembrar
que eu posso usar o conceito de dominância mesmo quando eu tenho outras funções aparecendo. A exponencial domina todas as outras. Depois, quem é dominante é o polinômio. Depois do polinômio, quem domina é a raiz. E por último é o logaritmo. Então o logaritmo ele é sempre mais lento, ele é sempre mais fraco do que as outras funções básicas que a gente estudou. Tá certo? Vou treinar mais um pouquinho aqui, fazer mais uns exercícios. Olha só, vamos lá. Aqui, 2 elevado a infinito é infinito, mais 3 elevado a infinito mais 1 é infinito. Embaixo também vai dar infinito mais infinito. Então, isso aqui está dando o quê? Indeterminado, porque infinito dividido por infinito é indeterminado. O que eu vou fazer? Eu vou olhar em cima. Em cima tem duas exponenciais. A dominante é quem? É quem tem a maior base. E embaixo tem duas exponenciais de novo. Então a dominante é quem tem a maior base. Isso aqui vai sobrar o quê? Limite, quando x tende a infinito, de 3 elevado a x mais 1 sobre 3 elevado a x. Isso vai dar limite, quando x tende a infinito, de... Eu vou repetir a base e somar os expoentes. E subtrair os expoentes, porque é uma divisão de mesmo. Então o que corta aqui, ó? Corta x com x, vai sobrar 3 elevado a 1. Opa! 3 elevado a 1 é o próprio 3, tá? Então a resposta desse exercício é limite convergente à direita. A assíntota está na altura 3, tá certo? Aqui, ó. Vamos lá. Se eu for substituir o infinito, o que vai dar? Vai dar e elevado a infinito, que é infinito, menos infinito elevado a 10, que é infinito. Tá? Isso aqui também é indeterminado. Isso é uma outra forma de indeterminação. Tá certo? Isso é um outro problema que a gente pode ter. Então, nesse caso, eu vou ver quem é o dominante. Quem é o dominante é exponencial. Eu vou ignorar o outro. Então, isso aqui vai dar limite quando x tende a infinito de e elevado a x, que é e elevado a infinito, que é o próprio infinito. Então, essa função ela é crescente à direita. Tá certo? Essa aqui tem assíntota à direita. Aqui agora. 4 elevado a x, 4 elevado a 2x vai dar 2 vezes infinito, 4 elevado a infinito, infinito. Mais ln de infinito, infinito. Menos infinito ao quadrado, tá? Isso aqui é moleza. Infinito com infinito eu já sei que vai dar infinito. Só que infinito menos infinito também é indeterminado. E aí? E aí que eu vou procurar o maior grau, o maior dominante aqui. Na verdade, tem uma exponencial. A exponencial domina. Ela é mais rápida que o polinômio, ela é mais rápida que o logaritmo. Então esse exercício ele pode ser calculado simplesmente como limite quando x tende a infinito de 4 elevado a 2x. Isso é 4 elevado a 2 vezes infinito, 4 elevado a infinito, que é infinito. Portanto, significa o quê? Que a minha função ela é crescente sem parar à direita. Ok? E aqui por último, infinito elevado à quarta é infinito, logaritmo de infinito é infinito. Então, a princípio, também está dando indeterminado. Quem manda aqui? Polinômio cresce mais rápido que o logaritmo. Então, é ele que manda, ele pode ficar sozinho. Então, isso vai dar limite quando x tende a infinito de x à quarta. Isso vai dar infinito à quarta, que é infinito. Então, essa função ela é crescente à direita. Tá certo? Todos eles são à direita porque todos eles estão com x tendendo a infinito positivo, ok? Muito bom. Agora é o seguinte, aqui, para a gente poder entender alguns casos especiais, eu vou trabalhar, eu botei aqui na letra I, J, K, eu coloquei menos infinito. Então, nesses casos em particular, todos eles, eu estou trabalhando à esquerda. Eu estou trabalhando na borda dos negativos, tá? A primeira coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é na hora de testar se o limite é indeterminado ou não, né? Porque dependendo do caso, o menos infinito funciona diferente. Então, olha só, o que acontece quando eu calculo o limite quando x tende a menos infinito de exponencial menos 10? Isso vai dar o quê? Isso vai dar e elevado a menos infinito menos
menos infinito elevado a 10. Né? Eu vou trocar o menos infinito no x aqui e no x aqui dentro. Só que e elevado a menos infinito é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a infinito. Quando é negativo eu posso descer, tá? A base. Outra coisa, mais elevado a par dá menos elevado a par dá mais. Então isso aqui vai dar mais infinito. Só que tem um menos aqui fora que não muda, tá certo? Porém, o que acontece aqui, ó? Isso vai dar 1 sobre infinito menos infinito. 1 sobre infinito é zero. E 0 menos infinito é menos infinito. Então, fechou. Significa que a esquerda, ela desce. Tá certo? Se eu olhar lá para o lado dos negativos, ela vai descer o gráfico. Tá certo? Então, isso não é indeterminado. Tem que tomar muito cuidado. Exponencial, quando está indo para negativo, ela vira zero. E zero menos infinito é menos infinito, não tem problema. O zero não atrapalha o infinito. O problema é um menos o outro, que eu não sei fazer a diferença, porque eu não sei quanto cada um dos dois vale. Então, nesse caso aqui, nem deu indeterminado. Eu não vou usar dominância se o limite não tem problema. Eu só posso usar dominância se o limite está dando errado, ele está dando indeterminado. Então, cuidado. Você olha assim, ah, não, legal, é infinito, então esse aqui manda. Aí você vai fazer a conta, você vai achar que é zero. Você não pode ignorar esse cara aqui agora. Esse cara, ele tá dominando, tá? Porque ele tá indo para infinito. Esse aqui zerou. Ele não tá crescendo sem parar, tá certo? Então a gente não pode deixar de calcular essas coisas aí. Aqui agora, ó. Limite quando x tende a menos infinito de 2 elevado a... Se eu substituir, vai dar o quê? 2 elevado a menos infinito, mais 3 elevado a menos infinito, mais 6 elevado a menos infinito, sobre 4 elevado a menos infinito. Tá? Só que um número maior que 1 elevado a menos infinito vai dar zero. Isso aqui vai dar zero, mais zero, mais zero, sobre zero. Tá? O que, na verdade, se a gente parar para analisar, vai dar o que pra gente? Vai dar indeterminado, né? Só que não do tipo infinito menos infinito, mas do tipo zero sobre zero. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Tá? Eu também posso usar o conceito de dominância. Todos eles zeram, mas quem é que zera mais rápido? Né? Quem é que no infinito vai mais veloz? Como tudo é exponencial, quanto maior a base, mais ele manda. Então esses caras aqui eu posso ignorar e eu posso recalcular isso aqui como sendo o limite quando x tende a menos infinito de 6 elevado a x. Isso vai dar 6 elevado a menos infinito, que é zero. Então esse limite ele tende a zero. Entendeu? Ele vai tender a zero porque a exponencial ela é mais rápida, o 6 ele é mais rápido que os outros. Então vai zerar primeiro em cima vai atingir o zero antes. Ele tem mais velocidade que as outras exponenciais, tá? Então eu posso usar, só que esse exercício ele também já é diferente dos outros. Então tomem muito cuidado, tá? Quando a gente está trabalhando com menos infinito, as coisas podem mudar bastante o sentido, tá? O significado aí, o impacto, tá? Aqui agora, ó. Tá? Eu vou substituir o x elevado a menos infinito aqui. Tá? Isso vai dar o que em cima aqui, ó? Em cima vai dar menos infinito, aqui vai dar mais infinito, e aqui 4 elevado a menos infinito vai ser zero. Embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter mais infinito, e aqui mais infinito também. Bom, de qualquer maneira, isso aqui vai dar indeterminado, tá? Porque infinito com menos infinito eu não sei fazer. E também, como vai ter infinito em cima e embaixo, eu também não sei fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cara que é dominante em cima e dominante embaixo. Mas nesse caso, o que aconteceu? Olha só. A exponencial vai a zero. Ela não cresce igual às outras. Então, a exponencial não pode ser dominante quando o x está indo a menos infinito, porque ela não vale nada, ela zera. Então, quem vai decidir o que vai acontecer é esse termo e esse termo, não a exponencial. Os outros vão embora. A exponencial não conta. Ela é dominante à direita sempre, mas à esquerda não, tá? Então isso aqui vai dar o quê?
Pelo menos quando a base é maior que 1, né? Isso vai dar x tendendo a menos infinito de x ao cubo sobre x ao quadrado. Eu vou cortar, isso vai dar limite quando x tende a menos infinito de x. Tá? Então o resultado disso vai ser o quê? Menos infinito. Significa que a função desce. Quando eu estou trabalhando, eu estou olhando lá para a esquerda. Então quanto mais para lá eu olhar, mais ela vai descer. Entendeu? Quanto mais para lá eu for, mais ela desce. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Quando a gente está trabalhando com expoente com a esquerda, às vezes as coisas podem mudar um pouquinho, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com o impacto que o negativo pode ter numa exponencial, por exemplo. Tá certo? Bom, e agora, para fechar, eu vou mostrar para vocês alguns casos especiais de limite no infinito, aonde a gente acaba tendo a indeterminação infinito menos infinito aparecendo, tá? Vamos lá. Então, esse tipo de indeterminação pode ser um pouco complicado para a gente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou substituir o infinito aqui. Isso aqui vai dar o quê? Infinito mais 1 menos raiz de infinito. Tá? Infinito mais 1 é infinito, raiz de infinito é infinito. Aqui é a mesma coisa, logo o meu limite está dando indeterminado. O que eu vou fazer aqui para resolver essa situação? Eu vou usar uma técnica que a gente já conhece, que é a técnica da racionalização. Tá? Eu vou racionalizar esse cara aqui. Como? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por isso aqui com o sinal de mais. Então eu vou ficar o seguinte, eu vou ficar com limite quando x tende a infinito de raiz de x mais 1 menos raiz de x, que multiplica, vamos lá, raiz de x mais 1 mais raiz de x. Tudo que eu multiplico em cima na racionalização, eu também multiplico embaixo. Raiz de x mais 1 mais raiz de x. Certo? Em cima, eu vou criar um produto notável, porque está a menos b vezes a mais b. Isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então eu vou ficar com o que aqui? Eu vou ficar com o limite, quando x tende a infinito, de quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Embaixo, como não tem nada aqui, eu vou ter que repetir. Raiz de x mais 1 mais raiz de x embaixo. Eu vou poder cortar, né? Como x está tendendo a mais infinito, isso aqui daria módulo, mas só que módulo de positivo é ele mesmo, então nesse caso não vai fazer lá muita diferença, tá? Então eu vou ter o que em cima? Limite, quando x tende a infinito, de x mais 1 menos x sobre raiz de x mais 1 mais raiz de x. Aqui em cima eu vou poder subtrair. Isso aqui, na verdade, vai dar o quê? Vai dar o limite quando x tende a infinito de 1, que é o que sobrou em cima, dividido pela raiz de x mais 1 mais raiz de x. Substituindo novamente os valores, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar 1 dividido por infinito mais infinito. Ok? Só que infinito mais infinito é o próprio infinito. E 1 dividido por infinito tende a zero. Tá? Então eu consegui achar aqui a resposta. Esse limite aqui, ele vai a zero. Tá certo? Então a única maneira da gente calcular isso é racionalizando. Ok? Então esses limites aqui, de infinito menos infinito, eles são mais complicados. Infinito menos infinito. A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Você fala assim, ah, professor, mas por que você não usou o termo dominante? E se eu fizesse aqui, o dominante aqui é o x, aqui é só o x, aí fica raiz x menos raiz x é zero, professor. É, mais ou menos. Tá? Aqui não funciona muito bem assim não, tá? Esse tipo de limite, eles são limites especiais.
tá? Porque eles não estão em forma de fração, não tem fração. Isso complica um pouquinho. Não tem fração. Teoricamente, aqui é raiz de x e aqui também. Então eles empatam, eles estão na mesma velocidade. E se eles estão na mesma velocidade, qualquer detalhezinho pode mudar quem ganha, quem perde. Tá? Então a gente tem que se preparar um pouquinho aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? O que vai acontecer? Na hora que eu substituir aqui dentro, eu vou ficar com raiz de infinito menos raiz de infinito. Tá? Aqui vai dar infinito menos infinito. Ou seja, isso aqui vai dar indeterminado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou racionalizar então esse cara aí. Ok? Eu vou racionalizar. Então eu vou ficar o seguinte, eu vou ficar com limite quando x tende a infinito de raiz de x ao quadrado mais x mais 1 menos raiz de x ao quadrado menos 3x menos 1, que vai multiplicar raiz de x ao quadrado mais x mais 1 mais raiz de x ao quadrado menos 3x menos 1. Tudo que eu multiplico em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. É só repetir igualzinho do jeito que está aqui, não tem mistério nenhum agora, tá? Bom, o que vai acontecer? Esses dois caras, eles vão juntar e vão formar o produto notável, a menos b vezes a mais b, que é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Eu já vou direto, como esse cara vai levar o quadrado, eu vou cortar logo a raiz, tá? Pra gente poder ganhar um pouco de tempo aqui. Então, quadrado do primeiro vai cortar com a raiz, vai ficar o quê? X ao quadrado mais x mais 1. Menos quadrado do segundo vai dar x ao quadrado menos 3x menos 1. E embaixo eu vou ter a raiz de x ao quadrado mais x mais 1 mais x ao quadrado menos 3x menos 1. Tá certo? Tudo isso aí para calcular. Bom, o que vai acontecer? Em cima eu vou subtrair. O que a gente vai ter aqui, ó? X ao quadrado com menos x ao quadrado vai embora. X menos 3x, menos com menos vai dar mais. Vai dar x mais 3x. Então em cima eu vou ficar com 4x. E eu vou ficar com 1 menos com menos mais 1, vai dar 2. E isso dividido por quanto? Por essa parte toda aqui embaixo. Raiz de x ao quadrado mais x mais 1 mais raiz de x ao quadrado menos 3x menos 1. O que eu vou fazer? Como eu quero aplicar o infinito, eu vou trabalhar com a dominância, tá? Então, em cima, quem domina é 4x. Embaixo, dentro de cada raiz é x ao quadrado. O resto vai ser eliminado. Tá? Então, eu vou ficar com o quê? Vamos lá. Limite, quando x tende a infinito, de, em cima, 4x. Embaixo, raiz de x ao quadrado mais raiz de x ao quadrado. Ok? Raiz de x ao quadrado é módulo. Então, você vai dar limite quando x tende a infinito de 4x dividido por módulo de x mais módulo de x. Aqui vai dar módulo, aqui vai dar módulo. Como o x está tendendo a positivo, o módulo é o próprio x. Então, eu posso trocar esse módulo aqui pelo x, eu posso trocar esse módulo também pelo x. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o limite quando x tende a infinito de 4x sobre x mais x, que vai ser 2x. Tá? Cortando tudo aqui, o resultado do meu limite vai ser 2. Então, repara, se eu tivesse simplesmente cortado aqui e tivesse feito raiz quadrada, eu ficaria com x menos x, que é 0. Aí eu vou falar que o limite deu 0 e o limite não deu 0, o limite deu 2. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Quando eu trabalho com esse limite do tipo aqui, infinito menos infinito,
A não ser que uma delas seja estritamente dominante a outra, tipo aqui, exponencial e raiz. Pô, a raiz exponencial é muito mais rápido que raiz, então ela ganha, acabou. Mas quando eu tô empatado, tipo raiz quadrada com raiz, x com x, não é bem assim que a gente tem que fazer não, entendeu? A gente tem que tomar cuidado, tá? Então eu preciso ter mais atenção na hora de fazer o exercício. Tá, vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Eu vou substituir aqui, vai dar o quê? Aqui vai dar infinito, né? Infinito mais infinito, raiz de infinito e infinito. Então eu já sei que aqui deu indeterminado. Vamos usar aquela técnica. Vou pegar esse cara aqui e vou racionalizar. Ok? O que eu vou ter aqui então? Limite, quando x tende a infinito, de raiz de x ao cubo mais x ao quadrado, menos raiz de x ao cubo. Eu vou ter que multiplicar pela mesmo cara, só que com o sinal trocado. Então, x ao cubo mais x ao quadrado, sinal trocado lá fora, lógico, né? Mais é agora. Raiz de x ao cubo. Sobre raiz de x ao cubo mais x ao quadrado, mais raiz de x ao cubo. O que vai acontecer? Em cima, eu vou criar um produto notável, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Levar ao quadrado corta, né? Então eu vou ficar com limite quando x tende a infinito de corta aqui, vai sobrar o quê? X ao cubo mais x ao quadrado, menos. Aqui eu também vou levar ao quadrado, vai cortar a raiz, menos x ao cubo. Isso dividido por x ao cubo mais x ao quadrado, mais raiz de x ao cubo. O que vai acontecer em cima?